Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Certo aqui na nossa RS Play. O nosso programa, você já sabe, é totalmente voltado para quem faz o Brasil acontecer. Aqui tratamos dos mais variados temas ligados ao empreendedorismo, gestão e economia. Você pode nos assistir aqui no 524 da sua Claro TV digital, acompanhar também, rever todos os programas lá no YouTube do Papo Certo e saber de todas as novidades através do Instagram, papocerto.com.br. E hoje vamos tratar de um tema muito do momento e relevante, que são as alterações na NR1. Já já eu apresento nosso convidado muito especial, que trará todo o seu conhecimento e aqui orientações para os nossos empreendedores e gestores. Não percam, fiquem conosco. Então, no Papo Certo de hoje, estaremos trazendo o tema das novidades e alterações da nossa NR1. E quem estará tratando deste tema aqui conosco é o Dr. Marcelo Luca, que é pós-doutorando, doutor, mestre e bacharel em Direito, mestre em Sistemas Integrados de Gestão, engenheiro com formação em infraestrutura, tecnologia aplicada e segurança ocupacional, especialista em perícias e áudio, imagens e documentos digitais, chefe da divisão de perícias oficiais do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Vejam o peso do nosso convidado e tudo que ele trará para nós sobre as mudanças na NR1. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Doutor Marcelo já é figura cativa aqui do nosso Papo Certo, sempre trazendo muitas informações e instruções sobre a NR1. Pode se apresentar, por gentileza, para o nosso público? Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Ivanir. É um prazer de estar aqui mais uma vez no programa. Parabéns pela nova casa, né? Muito obrigado. Tenho certeza que é uma continuidade do sucesso desse projeto. E agradeço o convite para falar sobre esse tema hoje, que nós estamos no momento exato que entra em vigor essa atualização. Não vamos nem falar de nova norma, né? Sim. Mas acho que a gente tem aqui um espaço para um debate e principalmente trazer para as pessoas mais informações de o que está acontecendo e de como podemos estar preparados para isso. Excelente, muito bem. Então vamos ao que o nosso público interessa. O que são as normas regulamentadoras e o que foi então essa mudança trazida na NR1? Bom, normas regulamentadoras aplicáveis à saúde e segurança do trabalho. Elas foram instituídas ou entraram em vigor no Brasil em 1978, Portaria 3214, do dia 8 de junho. Né? Essa semana aí completou, então, 48 anos. 48 anos da vigência. No começo eram 28 normas regulamentadoras, hoje nós já estamos na 38ª. Tem uma das normas ali que está revogada, mas, enfim, em vigor isso. A NR1 era inicialmente uma norma de orientações gerais. E as pessoas que já ouviram falar sobre o assunto, ouviram falar algum tempo atrás sobre a NR9, que era o PPRA, Sim. que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Bom, a atualização do mundo dos negócios, do mundo laboral, exigiu uma adaptação. E a norma regulamentadora, a NR1, ela trouxe um conjunto novo de procedimentos atualizado ao que há de mais importante hoje nos sistemas mundiais. Porque assim, nós estamos falando de 1978. Sim. Mercado fechado. Dificuldade para exportar e importar, a gente não importava nada nesse país. E exportar era uma situação bem mais complexa. Hoje, nós temos que estar extremamente atualizados quanto à questão dessas normas, porque isso é oportunidade de negócio. Eu não consigo vender um parafuso, eu não consigo vender um grão de arroz, não consigo vender uma camisa, uma jaqueta, nada para o exterior, se eu não tiver certificados internacionais. Recentemente, há poucas semanas atrás,
né, houve uma declaração do governo americano de sancionar o sistema brasileiro sob a alegação de existência de trabalho forçado. Foi Uhum. essa expressão que usaram em algumas situações, né? O que é isso? Cada vez mais os sistemas internacionais, que é a disputa comercial, disputa de mercado, ela quer saber se o produto que ela está comprando é um produto que vem de fonte correta, ah, e para além da questão do custo, essa condição do trabalho humano. E as normas regulamentadoras servem para a gente dar esta dimensão. Perfeito. Então, a gente está falando aqui não apenas de uma questão interna das empresas, mas também uma exigência Hum, internacional de mercado. Nós não estamos falando de um papel apenas, né? Nós não estamos falando apenas de uma situação de cumprir uma regra, uma lei, Uhum. porque não é uma lei feita apenas para o contexto brasileiro. As pessoas têm que entender isso, o empreendedor tem que entender isso. Você não consegue vender nada para o mercado europeu, para o mercado asiático, para o mercado americano, que tem um grande grau de sem ter uma certificação. Sim. Como é que você vai ter por exemplo, as empresas que ambicionam ter uma ISO 45001, É. se não tiver todos os programas de gestão? Neste ponto, eu posso atestar, inclusive, a nossa empresa, qual sou diretor operacional, a Fortus, nós temos certificação ISO. E, com certeza, neste ano, a nossa recertificação, que a gente tem uma Sim. manutenção da certificação, anualmente nós somos auditados. E, com certeza, as práticas de gestão, que a gente vai falar agora aqui, Hum. serão questionadas pela auditoria. E, como eu atendo empresas de fora do Brasil, que têm filiais aqui no Brasil, com certeza um dos diferenciais, não é obrigatório, mas é um diferencial, é termos essa certificação da ISO 9001, com certeza. Essa frase que tu falou, Vanira, é bem importante. Olha o que tu disseste. Não é obrigatório, mas é um diferencial. E eu sempre gosto de dizer isso. Legislação de segurança do trabalho, de saúde e segurança, ela é piso, ela não é teto. Não quer dizer que eu tenho que fazer até aquilo. Quer dizer que aquilo é um mínimo a ser feito. Nada impede que as empresas, como suas boas práticas, façam coisas, inclusive, além. Só que aquilo ali é o mínimo a ser atendido. Sim, Ah, é difícil atingir tal condição e tudo mais. Gente, não é difícil. Tem uma série de itens que a gente vai pegar nas normas ali, outras tantas, que acaba resultando em condições de trabalho muito mais favoráveis, e isso é redução de custo. Isso é redução de custo. sim, o Ah, funcionário que adoece é o custo para a empresa, porque ela tem, além de mantê-lo, tem todo um custo de treinamento, Tem custo de capacitação, treinamento. repor outra pessoa Quanto no custa lugar. uma expressão que os empreendedores, pessoas que têm pessoas trabalhando hoje em dia, dizem: é difícil conseguir mão de obra. O que a empresa está fazendo para que criar um ambiente que a pessoa diz: não, eu gosto de trabalhar aqui porque eu estou seguro, porque eu não fico doente, o ambiente não me adoece, né? Estamos falando sobre, especificamente nesse caso da NR1, que fala sobre os riscos psicossociais, mas veja só, a NR15, que fala sobre adicional de insalubridade, só para Uhum, pegar um outro gancho, sim, ela estabelece os adicionais de insalubridade. certo. Ah, a pesso- eu acho, e com todo o respeito a quem divirja, né, mas veja só, o adicional de insalubridade em grau médio é pagar 20% sobre o salário mínimo. A pessoa ganha um salário, vamos imaginar que ela ganha R$ 5.000, não é 20% sobre R$ 5.000, é pagar 20% sobre o salário mínimo para que essa pessoa fique doente. Eu acho que os empreendedores têm que se dar conta de que isso é uma sinalização de que o ambiente dele não é um ambiente saudável. E eu vejo, infelizmente, algumas pessoas oferecer como anúncio de emprego, ofereçam um salário X mais adicional de salubridade. Gente, sabe quanto é que custa uma máscara? Quanto custa uma luva que pode acabar com essa salubridade? Custa centavos. Custa centavos. E daí está pagando isso. E ao pagar continuamente adicional de salubridade, tu estás criando um funcionário, um profissional, que vai ter tempo de vida útil reduzido por conta da questão previdenciária, que ele vai se aposentar antes, e vai levar o teu conhecimento adiante. Que Né? loucura, né? Doutor Marcelo, a NR1 ela fala muito sobre a gestão de riscos. E o que na prática isso leva a mudanças dentro da empresa? Principalmente, ela diz assim, ó, olhe para a sua empresa, perceba os riscos. Né? Não haja sob demanda, haja de maneira proativa e de maneira antecipada. Né? Conheça o lugar, porque, volto a dizer, ter apenas um papel ali, uma folha de papel que diga que os riscos estão identificados e não agir de maneira continuada, a gente está falando aqui, por exemplo, do ciclo PDCA, ciclo da melhoria contínua. Né?
O teu plano de gestão que tu fez para poder fazer a minimização de riscos, ele tem que estar permanentemente sendo visto, atualizado, e como gestor, tu tens que ser esse elemento proativo. Essas atualizações, elas chamam a pessoa à responsabilidade e a esse papel de estar mais presente e cuidando. E quando falo de gestão de risco, é isso. Ela tem que ser gestor. Ela não pode ser gestor passivo. Nós não temos espaço para passividade no mundo altamente competitivo. Excelente. E como as empresas, então, elas podem identificar, lidar, tratar estes riscos identificados, sem que isso gere muita burocracia dentro da empresa? Primeiro, né, se dar conta de que isso precisa ser feito, contar com trabalhos, por exemplo, a Fortus é uma empresa que oferece serviço de maneira séria, que tem um conjunto de profissionais, enfim, mas tendo muita participação direta, né, tendo muito contato. Identificação de risco, muitas vezes a gente não se dá conta. Eu vou contar aqui um casinho rápido, né? Eu Claro. estava dando um treinamento de prevenção de incêndio, Uhum. né? Estava dando um treinamento de prevenção de incêndio e os meus colegas, eu, por razões óbvias, não posso dizer qual era o local que Uhum, eu uhum. estava dando esse treinamento, mas o pessoal lá de Palmeiras das Missões odeia que eu conte. Ops, desculpe, né? E tinha um extintor de incêndio na Sim, parede, sim, né, fixado. A regra de prevenção de incêndio diz que embaixo do extintor não pode ter nada. sim, E era um prédio, era um fórum, e embaixo do extintor, que era um extintor de água, certo. estava o no-break da unidade. Meu Jesus. Até onde eu sei, água e eletricidade não combinam. Não. E daí quando eu li aquilo, gente, sabe o que a pessoa me disse, Evelyn? Eu não tinha percebido. Então, muitas vezes, o olhar de fora, ele traz isso. E a pessoa começa a desenvolver e perceber o olhar que muitas vezes o risco não está diante do alcance. Uhum. O risco invisível é aquele que tu vai pedir ajuda. Mas o risco que está mais visível, que tu perceba, que é teu entendimento, tens que colocar no papel, tens que registrar, tem que minimizar ou elidir esse risco. É, muito bem. E eu percebo, através das assessorias que nós damos e da própria adequação que a Fortus está passando, que muitas práticas que a gente teve no passado, muitas vezes se perderam, Sim. ou que a gente tem no momento, se elas forem retomadas, acompanhadas, executadas, deixadas claras, né, os seus objetivos, muitas vezes não precisa investir muito em ter novas práticas de gestão, como a gente vai falar agora aqui do mais voltado para a norma Sim, sim. da mudança agora, hã, se não adequando aquilo que já se tem. Eu entendo que muitas empresas têm boas práticas, muitas só têm que fazer algumas adequações e assumir aí novas práticas, mas eu vejo que para as pequenas empresas, muito importante, especialmente que têm menos recursos, melhorarem e controlarem melhor as suas práticas, né. Muitas vezes, essas melhorias são coisas extremamente simples, Simples, muito simples. exato. Um caso, eu fui fazer uma assessoria ou consultoria numa empresa que tinha um problema grave de ruído, né? Não sabemos, está estourando o limite de decibéis e tal, não sei o quê. Sabe qual foi a solução dada para a empresa? Era Qual? virar a posição da máquina. Porque o ponto que estava o motor virado gerava um ruído, a onda sonora vinha para cima das Sim, pessoas. Foi só virar a máquina. resolvido. Daí colocou o decibelímetro, mediu, diminuiu 5 decibéis, veio abaixo da tolerância e todo mundo dizia, meu Deus, Que que melhor. alívio. Foi mudar uma máquina, foi virar ela, literalmente, estou dizendo, ela fez um giro de 90 graus e pronto, sem prejudicar a funcionalidade e tudo mais. Excelente. A atual mudança que a gente teve, então, na NR1, ela remete a mais cuidados psicossociais, Psicossociais. né. O que isso significa na prática para as empresas? Riscos psicossociais são aqueles riscos que a gente diz de um ambiente de trabalho doente. A gente está falando de burnout, a gente está falando de assédio, né? Da pessoa chegar para o trabalho e dizer, não gosto de conviver com as pessoas. É aquilo que adoece a pessoa por dentro, né? Adoece, são as doenças mentais, as doenças sociais, doenças de convivência, que hoje são diagnosticadas e comprovadas, né? A pessoa tem uma condição física ok, apta, mas ela daqui a pouco começa a ter desatenção, começa a ter dificuldade de relacionamento, né? E isso muitas vezes pode se refletir em ações imediatas, Uhum. né?
Vamos imaginar que tenhas uma empresa de construção, ou que tu trabalha numa empresa, tem que subir no andaime, né? Ele está lá no andaime, no 8º andar, pendurado, e o sujeito que está contigo junto no andaime diz, poxa vida, tô triste, né? Olha que Tô triste devendo isso. no banco, tô com problema de No, relacionamento, minha no filha e tal, não sei o quê. 18º andar. E o cara, bebi demais ontem à noite e tal, daí tu tá no 8º andar olhando pro sujeito. Essa pessoa está num sofrimento psíquico, não devia estar Sim, naquela tarefa. sim, Pode ser aquela pessoa que está do teu lado. sim. Pode ser aquela pessoa que tá do teu lado ali, trabalhando dia a dia numa máquina ou numa parte administrativa, e que daqui a pouco ela pode causar um problema. Por exemplo, um problema de risco psicossocial extremamente sério. A gente teve um debate interno do tribunal, uma dinâmica que foi feita lá com os nossos servidores, com os nossos terceirizados, e esse é um problema muito sério, isso é risco psicossocial, que é a ludopatia. O que é a ludopatia? São as pessoas que são adictas de jogos, né? Pessoas que estão se endividando, Uhum. que ficam o dia inteiro ali com o celular tentando ganhar em algum jogo, Só perde. alguma roleta, algum cassino de apostas, e a pessoa se endividando, fazendo empréstimos para poder fazer apostas, colocando limite de cartão de crédito para fazer apostas. E daí a pessoa está no trabalho, né? E isso causando situações, inclusive, um processo que eu atuei dentro do tribunal, sem dar muitos detalhes, mas era um empregado de uma agência bancária Uhum. que usou dinheiro do banco, né, para fazer uma aposta pesada, Meu. né, E perdeu, óbvio. tendo certeza de que iria dobrar o dinheiro, retirou o dinheiro da conta, eram contas ali que a pessoa não movimentava, ele foi lá, fez uma movimentação rápida, tirou o dinheiro, passou para a conta dele e fez uma aposta num desses sites de apostas esportivas, porque ele tinha certeza que o time ia ganhar. Perdeu valor milionário nisso aí. Então, essa quantidade, quando a gente está falando do arco de riscos psicossociais, a gente está falando de tudo que possa levar a isso, e outras situações que levam a situações de suicídio, de automutilação, de agressão entre colegas, né? Pô, eu tava aqui quieto, nada, o cara, eu dei bom dia, o cara veio aqui e me agrediu. Então tem que ficar atento, né? Sim, E não apenas a empresa, porque a empresa ela tem um papel importante nessa identificação, mas os colegas, sim. os gestores, né? Cabe a todos. Doutor Marcelo, cobrança de metas, né? Pressão no trabalho, assédio moral, até onde vai o limite entre a gestão e essa questão de risco psicossocial? Esse é um trabalho que tem que ter muito acompanhamento de uma assessoria, de um treinamento adequado, porque cobrar meta é papel de gestor. Só que não é qualquer pessoa que vira gestor, porque saber cobrar meta, saber incentivar a equipe é qualidade, e isso se faz a partir de muito treinamento e de muita capacitação. Não é qualquer, agora eu sou um gestor, agora, tá? E acha que é pegar, ficar gritando, ficar humilhando, né? Ficar se impondo. Tem um primado antigo das ciências administrativas que é o seguinte: tu não promove o teu melhor vendedor para ser gerente só por ser um melhor vendedor, que tu corre risco de não ter um bom gerente e perder teu melhor vendedor. Ser gestor necessariamente precisa que essa pessoa também seja muito qualificada. E você tem que se preparar. Cobrar metas é dever do gestor e tem que saber como cobrar. Agora, uma outra coisa é assediar, é ficar mandando mensagens que toca no pessoal, que toca no íntimo, que derrube a pessoa moralmente, de fazer humilhação. Olha, tu não atingiu a meta desse mês, vem aqui colocar um chapéu, ficar dançando no meio, vai ter que atravessar pelado isso aqui. Cara, coisas que a gente vê que são E bizarras. vê muito disso ainda. Sim, hoje em dia isso tem sido bastante combatido, mas infelizmente nós temos certas. Aquela coisa que parece até simpática, né? O funcionário do mês ali está na Sim, coisa. Isso dentro de um programa geral de incentivo tem que ser muito bem trabalhado, porque daqui a pouco tu estás lidando com a autoestima dos outros e tu cria também competição. E volto a dizer, gestor não é alguém que resolve, agora eu vou contratar 2, 3 pessoas. O gestor também tem que se capacitar. Cobrar, saber cobrar e cobrar metas é uma arte. A pessoa tem que ser qualificada para isso. eu ia perguntar exatamente a isso. E aí a principal dica aqui para o nosso gestor que está assistindo: até que ponto cobrar faz parte do papel de líder, de gestor,
E qual é o limite, então, para que aquilo não se torne um assédio? O limite me parece que é esse, né? Primeiro que a meta tem que ser clara. E outra coisa, a meta tem que ser razoável. Eu não posso chegar para um vendedor de uma loja sei lá, uma loja de confecções e dizer, esse mês tens que vender, vamos usar um número aqui só exemplificar, tem que vender Sim, R$ 1.000, né? Vamos usar um exemplo aqui só para, tem que ver. Só que a média de e tem 5 vendedores na loja. Cada um tem que fazer uma meta de R$ 1.000. Só que o faturamento da loja no mês anterior foi 2.000. A loja inteira faturou 2.000. ou E, então não tem um né, estoque suficiente para não vender tem o 5 estoque mil. suficiente para vender 5.000 e pressiona as pessoas. Não, mas como assim? Então, assim, a meta tem que ser realista, tem que ser factível, tem que estar coordenado com o mercado. Se eu tenho uma loja que vende aquecedores, eu não vou exigir uma meta dessa em janeiro, né? Sim, Então a meta tem que ser algo factível. O mecanismo de cobrança tem que ser transparente para a pessoa, para que ela conheça e entenda o que está do que está sendo cobrado e sim, possa ser monitorado. E outra coisa, parem, por favor, de trabalhar com metas que sejam absolutamente engessadas e que elas não possam ser moldadas ao longo do período. Eu estabeleci uma meta para um mês, estabeleci uma meta para um semestre. Olha, no meio do caminho, né, estamos falando de PDCA, sim. Plan Do Check Act, né, revisa a meta. Só, olha, gente, ó, que legal, a meta, né, não vou usar a expressão aquela, vamos deixar a meta aberta, não, tal, não vamos entrar por aí, mas as metas elas têm que ser revistas. Então, essa definição tem que ser isso, porque senão vira assédio, vira cobrança exagerada. Essa pessoa adoece, ela não vai dormir direito, que ela vai ficar pensando, vou chegar amanhã, vou tomar uma bronca. Não é por aí. Muito bem. E doutor Marcelo, quais são os sinais de que o ambiente de trabalho está sendo prejudicial para a saúde da equipe? Absenteísmo, né? Ah, clima. A gente percebe quando a gente entra num ambiente de trabalho em que as pessoas estão tendo um espírito cooperativo, né? Detalhes mínimos, às vezes, se tu tem uma equipe grande, tu olha assim, começa a olhar se tem a situação do cafezinho, se as pessoas fazem, combina de ter um caixinha para poder pagar o café e tem gente, e existe esses espíritos mínimos, se as pessoas fazem as refeições juntas, né? A gente nunca convida um inimigo, né, para dividir a comida, né? A palavra companheiro vem de comparte o pão, companhes, né? Então, se tu não desfruta de uma refeição com uma pessoa com quem tu tem mínimo de relação, é sinal de que essa pessoa não é alguém que tu queiras compartilhar o pão, não é teu companheiro. E aquela pessoa pode estar doente, né? E aquilo ali pode estar criando um ambiente contaminado. E muitas vezes o ambiente pode estar sendo a partir da atitude de um, de dois, ou de uma política própria. Então, identificar o risco é um trabalho que pode ser de diversas razões, né? Pode ser de diversas razões, pode ser em função das condições salariais, das condições de trabalho, às vezes da condição de trabalho, sobrecarga e atitude que se faz. Tudo que é feito com transparência, chega para os funcionários e diz, olha, isso aqui é dessa maneira, resolve muita coisa. Transparência. Uma transparência. Excelente. Doutor Marcelo, empresas mais exigentes, mais rígidas, elas correm mais riscos agora com as mudanças na NR1? Eu diria que empresas que são mais exigentes, que são maiores, elas já vinham preparadas a partir da situação anterior. E vamos entender, estamos falando de empresas exigentes, aquelas que têm mais competitividade. Por exemplo, uma empresa que tu citaste o exemplo, que a Fortes tem a certificação, tem uma ISO, né? E é interessante, a ISO é auditável. Ela necessariamente tem que ser auditável, revista e tudo mais. Quando a gente está falando de NR1, de PGR, GRO, a gente está falando de programas que muitas vezes demoram para passar por uma revisão, ou que nem sempre passam, ou que não são verificáveis. As empresas com maiores exigências, mais fortes, elas já estão num ambiente, já estão num ecossistema, que esse ecossistema já leva elas a saberem que devem estar preparados para isso. O que eu disse aqui no começo. Eu não consigo exportar um parafuso para fora se eu não tiver a certificação da origem daquele metal, dos métodos de trabalho, qualidade de acabamento. Será que o banho que foi dado aqui e tudo mais, e tudo isso será que o resíduo utilizado no cromo obedeceu uma norma ambiental?
Será que as pessoas, isso aqui tem trabalho forçado? Não, tudo isso tem a ver. Muito bem. E na sua opinião, quais os setores que enfrentam ou enfrentarão mais dificuldades para se adequarem à NR1? Infelizmente, são os é aquela é a frase famosa do final do filme Casablanca, né. No filme Casablanca, quando o pessoal parte no avião, o personagem, o Rick, do Humphrey Bogart, está ali com a arma apontando para o policial, acaba fazendo uma amizade com o policial, e quando chegam os demais membros da polícia, fica se olhando um para o outro, ele podia entregar o cara, e daí eles, quem foi? Eles prendam os suspeitos de sempre, né? E sai a polícia prender os suspeitos de sempre. Nesse mesmo caso, a gente está com a mesma situação. Infelizmente, os setores de sempre. A gente está falando de construção civil, está falando da agricultura, né? E estamos falando, por exemplo, já uma coisa dos tempos mais modernos, os grandes centros de atendimento, os call centers, né? Uhum. Trabalhos que fazem pessoal da área da saúde, né? Se a gente pegar, Especialmente depois do Covid, né? principalmente depois da Covid, se a gente pegar esses setores, construção, agricultura, serviços administrativos de grande impacto, como call centers e área da saúde, nós já temos aí uma massa de gente. Por exemplo, estamos aqui em Porto Alegre. Nós temos o Complexo Hospitalar da Santa Casa, Uhum. que são dezenas de milhares de trabalhadores de Sim. todo o complexo, funcionando 7 dias por semana, 24 horas. E se a pessoa está trabalhando, tem que entregar o seu plantão ali, né? Eu desconheço se o regime é 12 por 36, 24. Ok, mas vamos dar um exemplo, então, de alguém que trabalha no regime de 12 por 36. A pessoa trabalha 12 horas, folga 36 horas, trabalha mais 12. A pessoa está 12 horas, de repente passando a noite e tal, e está esperando chegar o colega ali, e o colega não chega. E ele Não tem que pode. permanecer no posto ao lado do paciente, ou o vigilante, né? Ou qualquer outra situação. Toda essa quantidade de gente trabalhando, elas têm que estar sempre atentas, e os riscos psicossociais são onde mais se manifestam. São as pessoas que ficam doentes muitas vezes pelas condições de trabalho. É bem um tema muito relevante aqui. Eu vou fazer uma pergunta que é a seguinte: as mudanças da NR1, elas também atingem as micro e pequenas empresas ou há alguma flexibilização neste ponto? A documentação exigida para as micros e pequenas empresas, ela é menos complexa por conta da quantidade de levantamentos. Quando a gente está falando de microempresa, quando a gente está falando de micros, primeiro, a gente está falando de aplicação da NR1, isso é dado importante, até para acalmar. A gente está falando para aquelas empresas que têm empregados, tá? Mas, atenção, se eu tenho contratação através de PJ, se eu tenho pejotização, os meus prestadores são todos pejotizados, mas trabalho dentro do ambiente da minha empresa, eu tenho que ter também, em relação a esses PJs, esse mapeamento de riscos. Eu não pago o salário deles como salário, eu pago uma prestação de serviço, mas Uhum. se acontecer algum acidente de trabalho, alguma coisa assim, para um prestador, para um terceiro, eu também terei responsabilidade. Então, isso é bem importante das pessoas se darem conta. Mas no caso das microempresas e pequenas, a documentação ela é menos rígida, porque ela é menos complexa. A quantidade de documentação em relação, por exemplo, a funcionários e tudo mais, ela é menos exigida. Mas ninguém está isento. Esse é o ponto. Ninguém está isento. Mesmo aqueles que não tenham pessoas trabalhando como contratados, né? Muito bem, e é possível implementar essas mudanças na NR1 sem aumentar muito os custos para a empresa? Sim, principalmente se a gente conseguir aquele discursozinho, lá vem o prevencionista dizer que é investimento, que não é gente, tá ok, é custo. Gasta dinheiro, tem que assinar, pagar o profissional, mas ele o custo que tem para isso é muito menor do que a despesa que isso geraria. Só que assim, ó, fica aqui um alerta bem importante para todo mundo. Por favor, não entra no chat GPT e pede para ele fazer uma NR para vocês. Contrata uma empresa que nem a Fortus, chama um profissional. Teve um caso, Ivanir, que eu disse que ia comentar. Tinha um processo que a empresa era uma empresa do segmento de panificação.
Aham. né? E daí, antes da NR1 era o PPRA, que era o Programa de Sim, Prevenção de Riscos Ambientais. E foi exigido na reclamatória trabalhista, dizendo que havia insalubridade no ambiente de trabalho e que fosse apresentado a documentação referente às análises de insalubridade. E a empresa vai lá e apresenta um PPRA aham, da empresa. A juíza me chama lá e diz, escuta, tá estranho isso aqui, eu não estou entendendo, é isso mesmo? E eu fui lá, peguei o PPRA, uhum, que a empresa tinha contratado alguém sem qualificação, a pessoa sim, abriu a gaveta e entregou. E daí tinha um capítulo inteiro do PPRA sobre os riscos decorrentes da serragem. Serragem de madeira. sim, sim. Só que Só que empresa era? era uma padaria. Uma padaria. Era uma empresa de panificação que tinha outras situações. Ou seja, fizeram Ctrl+C, Ctrl+V num plano que o que aconteceu? Diante daquilo, a gente olhou e viu várias outras inconsistências, Sim, porque era meramente Ctrl+C, Ctrl+V, de uma coisa totalmente genérica, sem se ater às particularidades da empresa. Isso vale também para a NR1. Naquele caso, a juíza deu a nulidade da existência do programa, porque ele não se prestava àquilo, sim. e condenou a empresa. Esse é É. o risco de se fazer uma norma sem contar com um apoio sério, sem procurar uma empresa que oriente e tudo mais, daí se vai virar um custo muito maior. É, com certeza. Muito bem, hoje estamos aqui conversando com o Dr. Marcelo Luca, né, que gentilmente está trazendo toda a sua experiência, não apenas teórica, mas prática, especialmente do Tribunal Regional do Trabalho aqui da Quarta Região. E acredito que todos aqui que estão nos acompanhando estão gostando muito e temos muito mais novidades aqui, informações para trazer a todos. Quero aproveitar este momento e agradecer aos nossos apoiadores, a Fortus Group, com todas as soluções 360 graus em gestão empresarial, com os serviços de contabilidade, recursos humanos, consultoria financeira, fiscal, tributária, ou seja, soluções completas para as empresas. Também o Fortus Hub, o seu software de gestão financeira para empresas de serviços, e o Sindiconta, o Sindicato dos Contadores do Rio Grande do Sul. Doutor Marcelo Luca, então, seguindo com as novidades da NR1, né? Quais são os erros mais comuns cometidos pelas empresas ao tentarem se adequar à NR1? Evanir, um dos erros mais comuns, um dos erros mais básicos que faz é achar que pode fazer isso, né, de qualquer maneira ou que qualquer solução é possível. A gente falei antes sobre não dá para ficar usando inteligência artificial, qualquer coisa assim para isso, porque volto a dizer, a consequência que tem daí por diante, ela é muito mais grave, muito mais onerosa do que qualquer outra possibilidade que tenha de fazer a coisa bem feita. Ninguém, aquele cuidado que você tem de você não vai lá colocar o dinheiro da empresa. Ah, olha só, eu abri um banco aqui na esquina numa operação que ninguém sabe o que é. Não, peraí, tu quer saber se o banco oficial, qual é a solidez, o Uhum, que tem de garantia, se ele pertence a fundo garantidor, tu quer saber onde é que está botando teu dinheiro. Você não vai alugar um prédio, uma instalação para botar a sua empresa que esteja numa área de risco, ou que esteja sujeito a ter que fazer. O que não dá para fazer hoje em dia é imaginar que isso não tenha que ter atenção, e essa atenção envolve, inclusive, a escolha de quem vai fazer isso. sim, Tem solução, eu tenho dentro da empresa um profissional, engenheiro de segurança, tem um médico do trabalho, uhum, tem uma equipe multidisciplinar, beleza, faça por isso, que inclusive vai ter bons resultados, porque conhece bastante a realidade. Ter o olhar de fora também é muito importante. O que não dá para fazer, uma situação que eu vi, ainda ontem, quando eu recebi o convite para vir aqui, ainda fui conferir lá, tem um site ali que oferece por R$ 120 para fazer o PGR, que é o documento inicial para atendimento da NR1, que tu pede online, tu coloca os parâmetros e te gera isso, né? Provavelmente um texto muito mal feito, não concatenado com a realidade da empresa, e que o profissional que eventualmente assine esse produto é alguém que está longe e que na hora que for chamado à responsabilidade, não é alguém que vai aparecer na tua empresa e dizer, não, peraí, fui eu que assinei, tô aqui junto. Né? Porque vários casos a gente conhece. Ainda não na vigência da das exigências da NR1, uma situação, no caso específico da construção tem o PCMAT,
né, que é o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção. Teve um processo extremamente grave, que, olha a história, tem um tempinho, contar uma história rápida? Eu adoro histórias, Tá bem? né? Não, essa história... Ilustra muito aqui os problemas comuns a todos, né? Essa história sempre me chamou muita atenção. Foi um caso real, que eu acabei acompanhando bastante, foi na comarca que eu trabalhava. 2 irmãos saíram de casa numa segunda-feira da manhã. A história é essa. 2 irmãos saíram de casa numa segunda-feira da manhã, trabalhavam numa obra de construção civil. E as testemunhas contam que eles saíram discutindo pela rua. Desde casa saíram os 2 discutindo. 2 adultos foram discutindo. Briga entre irmãos. Ninguém lembra direito qual era a origem. Chegaram até a obra. Subiram até o segundo pavimento da obra e continuaram discutindo. Começaram a se agredir. E foi andando para a beirada da onde seria a marquise da platibanda. Um deles baixou, pegou uma barra de ferro para levantar, para bater no irmão. Quando levantou a barra de ferro, estava na beirada, levantou e encostou na rede de alta tensão que estava passando ali. O irmão, quando viu o outro tomando choque, desistiu da briga, foi lá tentar salvar, não conseguiu. Aquele irmão morreu e esse outro teve os braços comprometidos, as mãos, inclusive com amputação. Um acidente, uma coisa horrorosa. Vai para o processo trabalhista. Primeiro processo criminal, né? Para o processo trabalhista, bom, discute, mas daí está ali no processo trabalhista a instrução criminal. Na instrução criminal é chamado o engenheiro que assinou aquele plano de condições de ambiente de trabalho. E o cara está na sala de audiências, né? E a juíza pergunta: foi o senhor que o plano de segurança, que pelo jeito não foi obedecido, foi o senhor que fez? Eu só assinei. A juíza tentou dizer para ele: tá, mas o senhor quer dizer que tentou ajudar ele? Não, eu só assinei, não tem nada a ver com isso, eu não fui, eu só recebi, só assinei. Ele não se deu conta, estava mal orientado e tudo mais. Mas quem assina é responsável, né? 6 anos de prisão. Foi convertido, prestação liberada e tal, e perdeu o registro dele. Por quê? Porque ele se sujeitou a assinar algo que ele não tinha efetivamente planejado. E essa é a recomendação que eu faço. Não aceitem um plano de gestão de alguém que oferece... a pessoa que faz a sua assessoria contábil diz: não, eu tenho aqui uma parceria que faz baratinho. Evanir, qual é a palavra que a gente sempre usa em gestão? Barato sai caro. Muito caro. O barato pode ter um custo imensurável, porque ele contamina todo o ambiente. Fazer um PGR, fazer um atendimento NR1, colocando uma inteligência artificial ou chamando alguém que você não conheça para assinar e que não coloque o pé na sua empresa... Né? Doutor Marcelo, o senhor considera que essas mudanças trazidas na NR1, só mudou a NR1, depois o senhor me responde, tem ganho ou só custo para as empresas? Essa mudança que nós estamos falando agora foi da NR1, que impacta outros aspectos da NR9, né? NR17 também de ergonomia, porque todas acabam se relacionando. Mas ela só tem custos. Ela é uma despesa necessária. Né? Ela é uma despesa necessária. Só que eu acho que o potencial de benefícios que o empreendedor tem que perceber, ele é muito maior, porque ele é o primeiro patamar, de novo, né, ela é piso, não é teto, para que tu consiga ter uma certificação, para que tu consiga ter uma habilitação para exportar, para fazer vendas em moeda forte. Se tu queres fazer exportação, ou se tu quer, por exemplo, participar de licitações, tu não consegues hoje participar de uma licitação federal, né, ou entrar no sistema de preços se não está com a documentação em dia. E a fiscalização vai começar a cobrar isso cada vez mais, de maneira mais presente. Tu vais ter que apresentar, por exemplo, né, isso. E outra coisa, né, que os empreendedores vão entender isso. O seguro do acidente de trabalho. Né, o índice de acidentalidade da empresa é considerado na hora de definir os valores de prêmio de apólice. E uma empresa que tenha acidentes frequentes é uma empresa de risco. Qual é o banco que vai dar dinheiro para uma empresa que tem um índice de acidentalidade? A própria contribuição previdenciária. Contribuição previdenciária, mas vamos imaginar. Oi, eu sou empresário, né? Evanir é o gerente do banco, o diretor do banco é o dono do banco, né? Oi, tudo bem? Eu quero fazer um investimento, quero comprar uma máquina nova, preciso de um empréstimo aqui, está todo aqui o plano de negócios,
e eu preciso de uma máquina aqui de 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões de reais, uma máquina que vai aumentar minha produtividade, vai me dar uma rentabilidade, o payback dessa máquina aqui é curto, então vou ter, tal, não sei o quê. É um baita negócio, tem uma entrada e tal. O banco vai dizer, não, beleza, parece interessante, eu vou te dar o dinheiro, tu vai ter o retorno disso, teu payback é curto, parece um bom negócio. Só que daí, deixa eu olhar como é que é o teu perfil de risco dessa empresa. E daí ele vai lá, olha, cara, essa empresa tem um índice de acidentes graves ou de doenças. E lembrando que o crédito trabalhista é crédito privilegiado. Se essa empresa começa a ter acidente, começa a ter que pagar indenizações, ela vai pagar a indenização trabalhista antes de pagar o meu empréstimo. Veja bem, Vanir, passa aqui outra hora, melhora isso, daí eu te consigo dinheiro para essa máquina. Bem. Doutor Marcelo, o senhor acredita que a NR1, quando implementada, ela também contribui com a produtividade da equipe? Certamente, não tenho dúvida, porque as pessoas gostam de se sentir seguras num ambiente, né? Eu uso como exemplo de comparação aquela história de que eu e tu somos de uma geração de que as pessoas não, quando começavam a dirigir, não usavam cinto de segurança, É. né? E nós nos acostumamos hoje. Se nós entrarmos num carro e for pegar o cinto de segurança, naquele gesto automático aqui, né, vai puxar o cinto de segurança, peraí, não tem cinto de segurança no meu carro, não precisa. Não, peraí, como assim? Né? Tu te sente inseguro num Sim. veículo que alguém te diga que não tem cinto de segurança. Chegar numa empresa e saber que o ambiente de trabalho... cadê o... que bom, olá, colegas, meu primeiro dia de trabalho. Pois é, a pessoa que trabalhava no teu lugar está doente, está afastada. Mas afastada por quê? Porque aquela máquina ali esmagou a mão, ou porque ela teve um estresse, porque o chefe teve uma cobrança exagerada. Né? A pessoa do outro não veio hoje porque ela está doente, porque ela está com burnout. Uhum. Né? Muito bem. Doutor Marcelo, quanto custa, então, para uma empresa ignorar essas normas mudanças trazidas pela NR1? Eu digo que tanto em relação à própria empresa, quanto por uma possível autuação, multas, enfim. Custa muito dinheiro, custa reputação e custa conceito de mercado. Né? Eu acho que isso forma um tripé suficientemente forte para ver que não é um bom negócio. A ideia de teres um produto associado a uma empresa com acidentes, né? A ideia de teres um produto, de ter uma empresa que os melhores talentos não querem trabalhar porque sabe que as pessoas ficam doentes lá dentro, né? A ideia de que a empresa tem o seu risco elevado e isso dificulta crédito, dificulta uma série de coisas, é um péssimo negócio. Só para lembrar, né, hoje em dia isso não se cria tanto, mas lembra, Evanir, alguns anos atrás, desculpe se a gente a falta de cabelo, os cabelos brancos contam histórias mais antigas, mas os empreendedores vão lembrar. Lembra um tempo atrás que tinha umas histórias que contavam, o refrigerante tal está contaminado porque uma pessoa caiu no poço e daí lembra dessas histórias Ninguém mais tomava aquele que ninguém refrigerante. que eram as lendas urbanas, Sim. né, morreu um homem dentro do tanque do refrigerante e tal, não sei o quê. Era boato de mercado e essas histórias eram era o conto da história com E, não com I. Uhum. Os vendedores para disputar mercado, né, Reforçam aquela eles história. chegavam e diziam, coloca o meu produto, porque o outro produto, tu soube lá que morreu uma pessoa lá dentro e as pessoas estão isso? Tu soube que tem tal coisa? Sabe que no boneco do Fofão tem uma faca dentro? Né? A concorrência vai fazer isso contigo. A concorrência não vai hesitar de, na hora de disputar o cliente, dizer, o meu produto é mais caro, ou o meu produto é... Só que o outro produto causa acidente. Aquele prestador de serviço que vem aqui fazer tal coisa, ele não usa cinto de segurança. E tu acaba pagando junto, e o serviço fica mal feito. Isso é Em competitividade. relação a autuações. Autuações, elas, assim, o auditor fiscal do trabalho vai chegar lá na empresa, vai abrir o leque de opções e vai dizer, me traz aqui. E a NR1 será o primeiro item. Não é à toa que ela se chama, é a primeira numerada, porque é a partir dali que se analisa todos os demais. Quando a gente fala de insalubridade, periculosidade, NR15, NR16, quando a gente fala de plano de saúde, do planejamento de saúde, que é o PCMSO, que é NR6, e EPI 5, 6 ali, tudo vem depois Da NR1. da NR1, que é onde tu mapeou tudo aquilo.
Se nada está mapeado, tudo que vem depois ali vai se encaixar dentro. E daí tu vai ter que conversar com a NR28, que a 28 é as penalidades, sanções e as multas. Muito bem. Eu ouvi que o Ministério do Trabalho, neste primeiro momento, neste primeiro ano, estaria trabalhando mais Sim, educativamente do que visando uma punitivamente. autuação. Isso procede? Eu escutei a entrevista da superintendente aqui do Rio Grande do Sul com essa conversa e eu quero dizer que essa é uma atitude correta, né? Apesar de ter sido dado um prazo, né? Mas é aquela situação que eles vão agir de uma maneira mais, né, a nível de advertência, Sim. o que não quer dizer que seja flexibilização. Uma advertência não vai ficar vigindo por muito tempo. Há sim uma dificuldade em termos de recursos humanos, eles não têm gente suficiente para fiscalizar tudo. E a gente está falando também de uma coisa que a gente defende tanto, né, quando a gente fala de liberdade de empreender, que é a autorregulação. Eu não quero ter um governo que fique o tempo inteiro dizendo como é que eu devo fazer. Eu tenho que entender que para mim é bom isso. Uhum. Se eu conseguir entender que para o meu negócio é bom, Uhum. eu me justifico na lei. E eu consigo justificar na lei muita coisa. Independente da situação de eu ter uma fiscalização, uma autuação, eu estou falando da possibilidade real e concreta de eu abrir mercados, de eu fazer negócios e partir para certificações mais importantes, partir para uma ISO, para outras situações tantas. Muito bem. Agora eu vou trazer aqui uma questão que eu acho muito importante, especialmente para os gestores. As lideranças estão preparadas para esta nova realidade trazida pela NR1? Nós conversamos há pouco sobre isso, chegou a dar uma respirada aqui. É, é muito difícil escolher um bom gestor, né? O pessoal reclama tanto, que estou com dificuldade de mão de obra no mercado, enfim, mas tomar a decisão do bom gestor, contei o exemplo aquele, né, de que o teu melhor vendedor não precisa ser o teu melhor gestor, Sim. porque acho que é outro perfil, são outras características, é inteligência emocional, é capacidade de liderança, e a liderança tu pode fazer ela de diversas maneiras, a liderança pela opressão, pela pressão, mas as empresas têm que se dar conta disso. E o próprio empreendedor, que é o líder principal, que é o primeiro líder, né, ele também tem que estar capacitado e entender a linguagem, né? Aham. Ele não pode demonstrar incerteza e não se esgota. Vou lá fazer uma leitura disso e entender. Esteja permanentemente atualizado, assista programas aqui do Papo Certo, procure uma assessoria, né, questione, participe de grupos de empreendedores, de atividades, leia, né? Não existe essa situação, né, de... Eu, quando me formei no direito, né, o Código Civil mudou inteiro depois disso, né? A tua formação aqui é em contábeis, o que já mudou de legislação contábil? Muita Né? coisa, muito. Muda, às vezes, várias vezes dentro do mesmo ano. Eu sempre conto como um exemplo de que a necessidade que nós temos de estar adequados ao mercado de trabalho. E eu, quando entrei na Justiça do Trabalho, eu fiz prova de datilografia, né? Quantas máquinas de datilografia? Eu fiz também, Não, cursinho de datilografia, datilografia. e tinha que ter uma prova de datilografia e tudo Sim. mais. O empreendedor, né, que não se atualizar, ele não vai estar adequado e, inclusive, não vai perceber oportunidades. E a liderança que ele vai colocar para trabalhar para a empresa dele vai comprometer o negócio dele. Muito bem, falamos um pouquinho sobre a participação dos líderes, mas eu gostaria de saber a sua opinião, doutor Marcelo, em relação à participação dos empregados, da equipe, e como engajar esta equipe neste processo de prevenção de riscos. Transparência. Transparência e é aquela coisa. Existe algumas regras, assim, a gente brinca que são as leis não escritas na saúde e segurança do trabalho, e uma delas é: eu me cuido, eu cuido do outro e permito, e eu aceito ser cuidado, né? Isso é construção cultural muito importante, ou seja, eu cuido de mim para que eu possa também cuidar, fique atento ao que está acontecendo com o próximo e aceito a crítica que seja para isso. Só que o ambiente de trabalho só vai conseguir fazer isso dessa maneira se as pessoas tiverem confiança e saberem, se eu disser alguma coisa, eu vou ser demitido, vou ser advertido, vou ser visto como, qual é o tipo de espírito e
qual é o tipo de ouvido que eu vou ter com a liderança, que eu vou ter com o gestor? Ele vai me ouvir ou vai me criticar? Ou eu vou ficar aqui com o papel só de ser o reclamão, né? Nós temos no Grupo Fortes uma prática de duas práticas importantes, entre outras, mas essa especialmente, que é o momento que a gente ouve, né, a equipe, tirando a pesquisa de clima, que é a avaliação de desempenho, onde tem uma devolutiva do desempenho da equipe ao longo de um período, e também tem o one-on-one, que é um momento importante onde, em uma conversa organizada, mas menos formal, o gestor, então, ele se coloca como um ouvinte, né, da equipe naquele momento ali. O senhor acredita que essas práticas de avaliação de desempenho, one-on-one, elas contribuem para, vamos dizer assim, talvez dentro de uma organização, criar um ambiente mais adequado para a equipe trazer as suas sugestões e Sim. dicas? Todas essas práticas que estejam coordenadas e que sejam, elas têm que ser verdadeiras. O ambiente organizacional passa muito pela equipe acreditar que aquilo funciona, veja resultados concretos. Se a pessoa fala alguma coisa e o gestor efetivamente presta atenção e implementa alguma coisa daquilo que foi dito, Uhum. a pessoa vai se perceber reconhecida, recebida, Vai trazer mais ideias. vai trazer mais ideias. Quantas ideias surgem no dia a dia de soluções, às vezes, que são simples ou Sim. com baixo investimento, ou estratégias, enfim. O que não dá para fazer é se colocar num papel de que, ó, estou cumprindo isso e estou aqui ouvindo, fale, né? Isso tem a ver com a pergunta que eu tenho agora, Por doutor. favor. Se, essa questão do cuidado com a saúde mental, né, o psicossocial que a gente está falando, pode se tornar algo banal dentro das organizações. Banal no sentido de que as pessoas percebam isso, ela tem que ser uma coisa que seja parte do cenário. Nós vivemos hoje em dia, e nisso é uma coisa boa, as pessoas têm mais percepção quanto às questões discriminatórias e o quanto isso ofende, né? Estamos falando aqui das questões raciais, das questões de gênero, né? Me parece que hoje em dia, se dentro de uma equipe de trabalho alguém ofender uma mulher por ser mulher, as outras mulheres vão perceber aquilo e vão poder dizer, ó, isso é assédio, se alguém ofender alguém por uma questão racial, né? Isso também vai ser percebido. Isso a gente meio que naturaliza, a gente não aceita, a gente não concorda com essa questão discriminatória apenas a partir disso. Ser banal, no sentido de que seja comum, que esteja integrado no Sim, ecossistema, ok. Agora, ser banalizado, que as pessoas, tá ali um cartazinho na parede dizendo que é tal coisa, daí também ele seria desrespeitado, né? É que nem aquela, é que nem aquela placa que diz não pise na grama, só que tá todo mundo sentado na volta ali da grama, né? Ninguém respeita a placa. é. E doutor, como equilibrar a cobrança por resultado e bem-estar? Olha a pergunta de milhões aqui. Olha, isso é desafio. Como equilibrar a cobrança por resultados e isto? Isso é só a pessoa estando muito treinada, muito capacitada para poder fazer isso. E eu acho que a palavra, de novo, vou repetir, é transparência. A cobrança de resultado. A meta tem que ser visível, ela tem que ser factível, ela tem que ser negociada. Não pode ser uma coisa padronizada. Se eu tenho uma equipe de vendas, uma equipe de produção. Ó, gente, quanto é que vocês produziram esse mês aqui? Tem que lembrar, por exemplo, e isso é uma possibilidade real e tem que ter, nem todas as pessoas agem de maneira igual, né? Um tem determinado foco de situação, por que não trabalhar com metas flexíveis ou com metas mais individuais? É mais fácil chegar assim para uma equipe e dizer, ó, quero que todo mundo esse mês produza 1000 peças, Uhum. né? Só que assim, um tem uma dificuldade, tem mais habilidade, tem um uso de uma maneira. Eu quero que esse mês cada um faça 100 vendas. Só que um tem contato grande numa determinada comunidade lá que vai conseguir dar um resultado. O outro foi dado um zoneamento para ele que o cara tem que cavar embaixo da pedra para achar um cliente. É. Então, assim, ó, a possibilidade das metas, mas principalmente lidar com transparência e negociar e saber respeitar. Para que isso não se torne cobrança, não torne angústia. Tornando angústia, essa pessoa não será tão produtiva, porque ela vai fazer qualquer coisa. Tem, Excelente. tem uma série que eu gosto muito, que é uma série que fala sobre uma pessoa em um ambiente de terapia, né?
e que a personagem vai lá para falar o tempo inteiro sobre a cobrança das metas. É muito impressionante tu ver a pessoa ela manifestando a questão do burnout, né? É impressionante. Eu assisti, tem um A- filme bem importante nisso também, Sim, que fala assim. de assédio. Eu tive uma situação, e sem contar outras situações mais graves. Posso contar mais um caso aqui? Pode, a gente tem 3 minutinhos. Então vou contar um caso aqui bem rápido. Esse não posso realmente dar detalhes, né? Ah, sempre vi muito na literatura, estudei meu mestrado já há 16 anos atrás, quando fiz, já se falava sobre a questão de assédio moral, assédio sexual e das consequências psicológicas que gerava isso. E eu sempre tinha ouvido falar do burnout, eu nunca tinha visto uma manifestação física. A história, rapidamente, uma pessoa foi contratada para ser recepcionista de uma empresa, Sim, né, uma jovem e tal. No primeiro dia de trabalho dela, né, as demais colegas disseram, escuta, nós temos um acordo aqui entre nós. Nenhuma fica sozinha na sala, porque senão o fulano vem aqui e assedia a nossa. pessoa. No primeiro Uhum. dia de trabalho. Sim, Havia um acordo entre as mulheres. E ela, uma pessoa humilde, prestava trabalho, no primeiro dia começou a situação do assédio sexual para ela. Em menos de 3 meses, essa pessoa ficou doente por conta dessa pressão, sim, né, e entrou em licença médica, sim, em licença previdenciária. Quando ela voltou, continuou, pediu rescisão da empresa sim. e foi para o processo, né. Havia negativa, daí nisso ela gravou as situações, eu entrei Uhum. nesse processo porque eu fui Sim, fazer a perícia das gravações todas que tinha para identificar, e a pessoa negava, uma empresa bilionária. Essa pessoa, dona da empresa, é um bilionário, né. As conversas eram absurdas, assim. E daí quando a gente foi, na perícia que a gente faz, a gente tem que ouvir as vozes para poder fazer isso. Eu vi a pessoa na minha frente tendo um acesso do burnout. A pessoa se transformou, a vítima, né. sim. O rosto dela, a pele começou a escapar, parecia desenho animado, assim, parecia uma coisa. Sério? Tão grave? Eu sempre, para mim foi um caso que sempre foi muito impressionante. Essas são as consequências que a falta de gestão e a falta de respeito pode levar a uma Doutor empresa. Marcelo, muito obrigado. Eu queria Desculpe estender aqui. não, mas esses casos ilustram e trazem, casos práticos para que a gente consiga entender que o que a gente está falando aqui é muito mais do que o que está no papel, é a vida real, não é? Doutor Marcelo, se eu pudesse deixar agora, ou por favor, deixe agora uma mensagem para quem está nos assistindo aí e que está envolvido com a NR1, por favor. A mensagem que eu digo, repeti ao longo do programa e encerro dizendo a mesma coisa. Contrate uma assessoria séria, não deixe de atender a regra. Primeiro porque é regra, e nós não somos contra as regras. Conte com o apoio de profissionais, procure a Fortes, procure algum profissional da sua confiança, tome pé dessa situação e seja senhor do seu próprio destino, senhor das próprias decisões do seu negócio. Se você não for o gestor que a sua empresa merece, alguém vai gerir por você e não será. E as consequências você sabe muito bem quais são e não é o caminho que você queira fazer. Muito bem, e quem quiser fazer um contato com o senhor, como é que ele encontra? Faço contato aqui pelo programa, tudo mais, tem as minhas redes sociais, por razões por razões profissionais, por ser servidor do judiciário, não atuo de maneira privada, salvo situações específicas, mas tem a minha vida acadêmica aí. Vou voltar aqui para falar sobre outro assunto, outro momento, que eu Com estou lançando certeza. uma publicação da minha tese de doutorado, enfim. Mas, por favor, através do programa que coloca, que o pessoal da produção Muito pode bem. fazer contato. Muito obrigado, doutor Marcelo Luca, que trouxe aqui para nós todas as suas colocações aqui sobre essas mudanças muito importantes que estamos vivendo no momento da NR1. Quero agradecer especialmente a vocês de casa que nos assistiram, nos prestigiaram, quem nos acompanha pelo YouTube também, este programa ele estará disponível para assistir quantas vezes for necessário, retomar, indicar para pessoas que vocês achem importantes, então, conhecer essas mudanças na NR1. Fiquem conosco para os próximos programas. Um abraço e boa noite.